Olá, o TCE na TV está no ar. Confira os destaques de hoje. Otimização da gestão pública faz nova reunião técnica para tratar da implantação de unidades setoriais do Sistema de Controle Interno em órgão da administração pública estadual. Contestação. 37 municípios de Sergipe apresentam impugnação junto ao TCE sobre os índices percentuais provisórios de ICMS referentes ao ano de 2019. Capacitação contínua. Corpo técnico do Tribunal de Contas do Estado participa da nova etapa de curso que tem o objetivo de preparar os servidores para inspecionar obras de pavimentação asfáltica custeadas com dinheiro público. Fiscalização e controle. A gente traz o balanço dos processos julgados pelos conselheiros durante as sessões das câmaras e do Pleno. E ainda, no quadro Entrevista, o professor e analista de controle externo 2 do TCE, Alaelson Cruz, conversa com o repórter Carlos França sobre a importância da boa elaboração dos orçamentos públicos. Fique com a gente, a revista eletrônica da Corte de Contas dos Sergipanos está só começando. E a gente começa esta edição sobre a implantação de unidades de controladorias internas em órgãos do governo estadual. Veja na reportagem de Juliane Balbino e Mica Neto. Essa foi a terceira reunião realizada para tratar da implantação das unidades setoriais do Sistema de Controle Interno em órgãos e entidades da administração pública estadual. As unidades já estão sendo estabelecidas e, dessa vez, representantes de órgãos da administração direta apresentaram as definições de localização e atribuições de cada unidade. O objetivo básico dessa terceira reunião foi cada unidade da Secretaria de Administração Direta, hoje, amanhã indireta, definir onde é que vai ficar esse conjunto de competência de controle interno. Então, uma secretaria disse que era na Asplan, outra disseram que era no gabinete, outra disseram que era DAF. Então, hoje foi definido o local onde vai ficar, o conjunto de atribuições e o indivíduo que será o responsável para fazer essas atividades. Por que isso? Porque a gente definiu como metodologia de implantar o sistema de controle por administração direta, compartilhado com todos, elaborando. Até a fase final de implantação, que deve ocorrer até o final do ano, mais 3 reuniões serão realizadas. Nesses novos encontros, os representantes de cada órgão deverão apresentar os procedimentos de rotina interna à Controladoria Geral, que depois fará uma avaliação. O Procurador-Geral do Ministério Público de Contas destacou os aspectos do controle interno e os benefícios para a sociedade. O controle é essencial na gestão pública, porque vai ser exatamente o controle que vai verificar, primeiro, se todos os procedimentos estão feitos de maneira correta, que vai garantir que o dinheiro público esteja sendo bem aplicado e, principalmente, vai verificar os resultados. E aí que é o que a sociedade quer, a educação funcionando, saúde funcionando. E vai ser exatamente o controle, os controles internos e o controle externo que vão fazer essa medição e garantir que o cidadão receba os seus serviços. Então, essa reunião aqui foi muito importante exatamente nesse sentido, porque serão instaladas em cada secretaria e em cada unidade de administração indireta um sistema, uma unidade de controle que vai fazer essa aferição, tanto dos procedimentos como dos resultados. E 37 municípios sergipanos apresentaram impugnação junto ao TCE sobre os índices provisórios de ICMS, referentes ao ano de 2019. O assunto é um dos destaques de hoje no Giro de Informações. Dos 75 municípios sergipanos, 37 apresentaram impugnação junto ao Tribunal de Contas com relação aos índices percentuais provisórios de ICMS referentes ao ano de 2019. As manifestações já foram encaminhadas à Secretaria de Estado da Fazenda e os índices definitivos deverão ser estabelecidos em sessão plenária até o próximo mês de dezembro, depois da análise da Cefaz e o retorno das informações ao Tribunal. Servidores do Corpo Técnico do Tribunal de Contas participaram de mais uma etapa da capacitação para inspecionar as obras de pavimentação do Estado. O treinamento teórico, intitulado Prática Profissional no Controle Tecnológico de Obras de Pavimentação, foi ministrado pelo professor do Departamento de Engenharia Civil da Universidade Federal de Sergipe, Fernando Albuquerque.
O conteúdo programático incluiu material, misturas asfálticas, avaliação final de obra e normas de tecnologia. Nos próximos dias, o treinamento terá continuidade com o início das aulas práticas que serão realizadas na UFS, parceira do projeto criado pelo TCE, com o objetivo de garantir obras mais duráveis à sociedade. Em comemoração ao Mês dos Pais, o Tribunal de Contas promoveu uma aula-show de hambúrguer gourmet. A chefe Binha Santiago foi a convidada para orientar os servidores que assistiram à apresentação. Além de falar sobre a escolha dos ingredientes e apresentá-los, a chefe deu instruções sobre o modo de preparo. Além da aula, a homenagem aos pais também incluiu a degustação de hambúrgueres feitos por Binha. A gente lembra Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, a gente não vê tanta campanha, tanta gente lembrando. Então, quando elas me chamaram, eu achei a ideia sensacional. Uma homenagem satisfatória pra gente, né? E ser lembrado sempre é especial. Com um sanduíche maravilhoso, aprender a fazer em casa para dividir com a família. Uma coisa inédita aqui no Tribunal de Contas, é algo que nunca tinha acontecido. E nós pais nos sentimos muito lisonjeados, né? Por saber que não só as mães, como é de costume, vêm sendo lembradas. E hoje nós somos lembrados aqui. A seguir, vamos destacar o balanço dos processos julgados pelos conselheiros durante as sessões das câmaras e do Pleno. E ainda, no quadro Entrevista, o assunto em pauta é a elaboração do orçamento público. E o convidado do repórter Carlos França é o professor e analista de Controle Externo 2 do TCE, Alaelson Cruz. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta e agora para divulgar o balanço dos processos julgados pelos conselheiros do TCE durante as sessões das câmaras e do Pleno. Confira. Na sessão da primeira Câmara foram julgados 28 processos, dentre relatórios de inspeção, aposentadorias, transferências para reserva remunerada e autos de infração. Na segunda Câmara foram julgados 9 processos. Na pauta, recurso de reconsideração, aposentadorias e pensões previdenciárias. E no Pleno foram julgados 8 processos e 7 protocolos pelo colegiado. Contas anuais, recurso de reconsideração, agravo e denúncias foram os assuntos tratados. Dentre os julgamentos, foram consideradas irregulares as contas anuais das câmaras de Muribeca e de Neópolis, referentes ao exercício 2009 e 2010, respectivamente. Irregulares as contas anuais da Câmara de São Cristóvão e do Fundo Municipal de Saúde de Muribeca, referentes ao exercício 2008 e 2013. Todos os votos foram aprovados por unanimidade pelo colegiado e, em alguns casos, ainda cabe recurso junto ao TCE. Para saber mais detalhes dos julgamentos, acesse www.tce.se.gov.br e clique no portal de serviços. A boa elaboração de um orçamento público tem que ser feita com o envolvimento dos servidores, gestores municipais e também da população. E sobre esse assunto, o repórter Carlos França conversou com o professor e analista de Controle Externo 2 do TCE, Alaelson Cruz. Acompanhe. Praticamente todo mundo já ouviu falar em orçamento público. Agora, nessa época, por exemplo, já está se pensando no orçamento público para 2019, orçamento público do Estado, orçamento público dos municípios, orçamento público do governo federal. Mas ouvir falar é uma coisa, saber o que é outra. Para explicar aos municípios, às prefeituras, às câmaras, o que é isso, o Tribunal de Contas realizou recentemente um curso e convidou o professor Alaelson Cruz, que é aqui do próprio tribunal, formado em ciências contábeis, professor de graduação, de pós-graduação e especialista em orçamento público. Nós vamos conversar com ele a partir de agora para explicar, afinal de contas, qual é a importância do orçamento público. Alaelson, qual é a importância desse que parece um bicho-papão? Pois é, França. Na verdade, não é um bicho-papão. Não é um bicho-papão. O orçamento público ele é um instrumento de planejamento e gestão imprescindível para qualquer ente público, ele é obrigatório, né? Mas eu costumo dizer que mais do que obrigatório, ele é necessário, porque sem o orçamento público, nenhum gasto público pode ser feito. Essa é uma definição constitucional, né? Que as leis orgânicas, as constituições estaduais também seguem essa linha. Sim. Então o orçamento ele tem que ser planejado, ele tem que ser definido no ano anterior, sempre no ano anterior. Tá? E ele tem que ser autorizado, aprovado pelo Legislativo. Ele é proposto pelo Poder Executivo, no caso do município, falando
realidade próxima para que as pessoas entendam melhor isso. Então, o prefeito, ele faz o orçamento, né? Ele define os gastos que vão ser realizados no ano seguinte e ele manda para a Câmara autorizar esses gastos. E aí, uma vez autorizado, a partir do mês de janeiro, ele começa a ser executado. Então, todas essas definições, elas têm que ser prévias. E se elas não forem colocadas no orçamento, como eu disse, não pode ser realizada a princípio. Agora, existe como o executivo burlar aquele orçamento? Por exemplo, ele manda um orçamento, digamos, vamos botar um número fechado, de 1 milhão. Aí no ano seguinte ele quer gastar 1,5 milhão. Como é que funciona? Existe uma forma de burla que, inclusive, infelizmente, é muito comum aqui nos nossos municípios, que é o que a gente chama de suplementação. Tá? O prefeito, quando ele propõe a lei orçamentária, ele já inclui lá um artigo solicitando que o próprio Poder Legislativo autorize que ele suplemente o orçamento, ou seja, que ele possa agregar novos gastos. E aqui, infelizmente, esse limite costuma ser de 80%. Então, é um limite absurdo. Só para você ter uma ideia, no governo federal é de 10%. No estado varia de 20% a 40%. E nos nossos municípios pequenos, esse limite chega a 80% em média. E já vi um caso em que foi autorizada 100% de suplementação. Então, na verdade, isso é um cheque em branco dado pelo Legislativo para o Executivo, para ele poder alterar o orçamento a seu bel prazer. Então, o Legislativo exerceu o seu poder, aprovou, analisou, colocou emendas e depois ele dá um cheque em branco. E aí o prefeito ele pode mudar completamente aquilo que foi planejado. Tá? Agora, quanto a poder gastar mais daquilo que está definido, né, isso, como eu disse, só é possível com essa suplementação. Mas uma vez estabelecido o teto, o limite, com essa suplementação, ele não pode ser ultrapassado. Então, se foi autorizado o orçamento de 1 milhão... né, vamos arredondar para entender. Você falou 1 milhão, ele não pode gastar 1 milhão e 100. Sim. Tá? Porque orçamento é teto, é limite de gasto. E esse limite ele não pode ser ultrapassado. Porque se for realizada uma despesa sem autorização prévia, ela é ilegal. Isso tudo foi passado para as pessoas que participaram do curso. Isso tudo nós vimos no curso, foram 2 dias de curso, né? Manhã e tarde, foram 16 horas de curso, tivemos 90 participantes de todos os municípios do estado, né? Incluindo aqui Aracaju. A grande maioria é servidores das prefeituras, mas tivemos também servidores de câmaras, algumas câmaras. E foi um curso muito proveitoso, muito bom. E nós passamos todos esses princípios, explicando o que é um crédito adicional, o que é uma receita, o que é PPA, o que é LDO, o que é LUA, né? Como elaborar, esse foi o principal aspecto que eu dei evidência, como fazer um bom orçamento, França. Porque eu digo que uma boa gestão municipal, uma boa gestão pública, ela começa em um bom orçamento. Agora, isso não terminou por aqui, né? Esse curso não acabou por aqui? Não. Nós vamos dar continuidade agora aos dias 2 e 3 de setembro, que é uma sequência. Nós vamos ter um curso agora de CASP, Contabilidade Aplicada ao Setor Público, que vão ser 16 horas. E esses participantes que fizeram conosco o curso de orçamento, eles já estão convidados, né? Eles já são automaticamente convidados, claro, precisa fazer a inscrição. E outras pessoas também poderão vir, tá? O que eu vou pedir é que essas pessoas que vão participar desse próximo curso, que é de Contabilidade Pública, elas já tenham conhimento prévio sobre orçamento. Ok. Tá bom, muito obrigado por suas explicações, Alessio, que eu acho muito importante para todos os municípios que observem isso, né? Ok. Muito obrigado. E o TCE na TV de hoje fica por aqui. Obrigado por sua companhia e até o nosso próximo encontro. Eu espero você!